Você não é o seu cérebro. Usando a mente podemos criar tudo o que sentimos e vemos no mundo. A percepção das coisas não é passiva. Você não recebe simplesmente uma realidade fixa. Você molda tudo, você cria tudo. Sua mente pode mudar sua concepção. Quanto mais consciente você for, mais será seu poder sobre a realidade, sobre sua própria realidade. A consciência tem o poder de transformar o seu mundo. Em um nível sutil, sua mente se funde às forças criativas do universo. O pensamento pode gerar uma nova realidade de várias maneiras, e uma delas é por meio da nossa percepção. A forma como percebemos o mundo que nos rodeia é moldada por nossos pensamentos e crenças, e isso pode afetar nossa experiência da realidade. Se você tem uma visão positiva e otimista da vida, é mais provável que veja situações de uma maneira positiva e encontre oportunidades onde outras pessoas veem apenas obstáculos. Por outro lado, se você tem uma visão negativa e pessimista da vida, é mais provável que veja as situações de uma maneira negativa e encontre problemas onde outras pessoas encontram soluções. Além disso, nossos pensamentos podem influenciar nossas ações e decisões, e isso pode afetar o mundo que nos rodeia. Se você tem pensamentos positivos sobre si mesmo e sobre suas capacidades, é mais provável que se sinta confiante e tome ações que levam a resultados positivos. Da mesma forma, se você tem pensamentos negativos sobre si mesmo e sobre suas próprias capacidades, é mais provável que se sinta inseguro e tome ações que levam a resultados negativos. Por fim, nossos pensamentos também podem influenciar o modo como interagimos com outras pessoas e com o mundo que nos rodeia. Se temos pensamentos positivos e empáticos em relação às outras pessoas, é mais provável que sejamos gentis e compreensivos. E isso pode criar uma atmosfera positiva e harmoniosa em nossas relações interpessoais. Por outro lado, se temos pensamentos negativos e críticos em relação a outras pessoas, é mais provável que sejamos hostis e conflituosos. E isso pode criar uma atmosfera negativa e destrutiva em nossas relações interpessoais. Portanto, nossos pensamentos têm um impacto significativo na forma como vivemos nossas vidas e na realidade que criamos ao nosso redor. Mas o pensamento cria mesmo a realidade? A ideia de que o pensamento pode materializar uma nova realidade é um conceito comum, associado ao pensamento positivo e também à lei da atração, que afirma que nossos pensamentos e emoções podem atrair experiências positivas ou negativas em nossas vidas. Como falei no início, nossos pensamentos podem afetar nossa percepção da realidade, nossas ações e decisões, e nossas interações com as outras pessoas. Portanto, é possível que, ao mudar nossos pensamentos e crenças, possamos criar uma nova realidade para nós mesmos, embora essa realidade não seja necessariamente material. É importante lembrar que, embora possamos influenciar nossa realidade por meio de nossos próprios pensamentos, isso não significa que possamos controlar totalmente as circunstâncias externas ou garantir que tudo aconteça exatamente como desejamos. Existem muitos fatores que influenciam a vida e o mundo que nos rodeia, e o pensamento positivo não é uma solução mágica para resolver todos os nossos problemas. O que podemos fazer é utilizar nossos pensamentos e emoções de maneira positiva e construtiva para enfrentar os desafios da nossa própria vida e dessa forma criar uma realidade mais satisfatória e significativa para nós mesmos. Vamos entender então, a partir de agora, o que é uma visão holística do seu próprio pensamento. O que é uma visão holística? A visão holística, ou holismo, é um conceito que vem do campo das ciências naturais e humanas, e ela diz respeito ao entendimento que um sistema não pode ser definido e caracterizado apenas pela soma de suas partes, mas sim como todo. A visão holística do pensamento considera que os pensamentos não são apenas processos mentais isolados, mas estão interconectados com as outras dimensões da nossa vida e de tudo que nos rodeia.
Essa abordagem enfatiza a interdependência e a interconexão entre todos os aspectos da vida, incluindo o pensamento, o corpo, as emoções, o ambiente, a cultura e a sociedade. Segundo essa visão, os pensamentos podem afetar nossa saúde física e mental, nossas relações interpessoais, nossa conexão com a natureza e também a nossa compreensão do mundo. Além disso, nossos pensamentos são moldados por nossas experiências pessoais, nossa cultura e nossas crenças, e também podem afetar a maneira como percebemos e interagimos com o mundo. Portanto, tudo aponta para termos mais cuidado com aquilo que pensamos, de uma forma ou de outra. Tudo isso acaba moldando a nossa realidade. Hoje em dia já se discute a existência do potencial da mente, ou seja, já se acredita que os pensamentos e informações que nós enviamos criam poder e modificam a nossa realidade. Falando isso, sabemos que muitas vezes podemos prejudicar a nós mesmos com esse modelo de pensamento destrutivo. Vários estudos apontam que a mente cria o corpo, iniciando tudo nas células. E quem envia as informações para as células são nossos neurônios e os pensamentos que estão sendo enviados para eles. Logo, ao enviar para uma célula um determinado tipo de pensamento, estamos ajudando e influenciando a repetir esse padrão, pois essa célula vai se dividir com a mesma energia que foi enviado para ela. Muitos pensam não conseguir mudar a realidade porque acham que não pode, mas ao acreditar que podem, o próximo passo vai além da concentração. Eu falo que necessitamos trabalhar as sensações, as percepções, os sentimentos, pois são nessas fases que iniciamos os processos de mudança de criação. A concentração coopera no sentido de não perdermos o foco real dessa faxina da nossa mente. Quando você insiste em focar nas coisas, isso te leva a pensamentos cotidianos processuais de auto-organização para novos costumes e pensamentos. E essa é a hora de retornar nossas percepções e sentidos, dando espaço para novos pensamentos e informações, e consequentemente para criar novas realidades. Ao repetir o ato de criar nosso dia, que são padrões, o cérebro começa a acreditar na possibilidade de criar universos, e ele envia ondas magnéticas. E a física quântica vem mostrando às pessoas que a observação, o olhar do observador, tem relação com a formação do mundo de cada um. O desafio nesse processo se trata da concentração e insistência sadia nessas alterações de pensamentos, pois tudo que nos rodeia acaba nos distraindo para que o cérebro não consiga criar ou pensar de modo diferente, mas apenas responder sempre de forma automática ao que estamos vendo ou pensando no cotidiano, nas mesmas coisas, a partir de gatilhos ou registros mentais individuais. Todos nós temos essas coisas. O bombardeio diário que estamos submetidos faz com que a energia colocada para mudar esse padrão de comportamento e pensamento seja muito maior, além dos convívios que algumas vezes podem ou não estar sendo tóxicos. E precisamos lidar com esses cenários também. Aqui, a resiliência e colocar os julgamentos são duas estratégias importantes que podem ajudar e muito a superar esse tipo de obstáculo. De fato, não é algo que se alcança da noite para o dia, porém se trata de ações possíveis, onde esses pensamentos e informações geram poder para criar a realidade. A criação da realidade vem desse sentimento constante e contínuo de pensamentos que são transformados em vibrações. Algumas dicas para você começar a criar sua realidade são monitorar e filtrar os pensamentos, desintoxicar a mente, exercitar a mente, ler, fazer exercícios físicos, comer e dormir bem, evitar discussões que não levam a nada, brigas, julgamentos, além de outras ações que seu nível de consciência pode trazer como sinal, como sensações no corpo, saúde, do seu estado emocional e muitas outras coisas. Dependendo de como você lida com seu universo interior e exterior, aquele mundinho que você constrói em torno de você, você pode estar elevando seus pensamentos para alcançar uma evolução pessoal, ou tendo pensamentos conflitantes que vão te levar a más escolhas, o que vão implicar na criação de realidades de acordo com esses padrões. O mais interessante é que crescemos nesse aprendizado.
Não existe o bom ou o mal, é o pensamento que faz assim. Considerando que sua mente controla e molda o cérebro ao gerar pensamentos, é muito digno que se dê singular importância ao que você anda pensando. Os pensamentos têm o poder de modelar e recriar a forma como o cérebro atua, para melhor ou para pior, dependendo do tipo de emoção que se coloca nesse pensamento. Se com muita frequência você diz que sua memória é ruim e tem a sensação de derrota ou impotência, quando fala essas coisas, seu cérebro interpreta a mensagem como uma diretriz, ou seja, a mente entende que a memória é ruim e que não justifica gastar energia criando uma nova rede de conexão em busca de melhorar. A ciência cognitiva comprovou nas últimas décadas que o desenvolvimento do cérebro é ilimitado e seu desenvolvimento depende da forma como a mente se relaciona com ele pelos pensamentos. O cérebro não pode ser solicitado a fazer coisas novas e inesperadas. Ele precisa ser estimulado, ensinado, nutrido e provocado pelos seus pensamentos. Aprender é a única coisa que a mente nunca se cansa, nunca tem medo e nunca se arrepende. Olhando dessa forma, a mente pelos pensamentos deve assumir 4 papéis no desenvolvimento do cérebro. O primeiro deles é um pensamento do líder. Eu serei líder do meu cérebro, transmitindo ordens diárias. E a pergunta do dia é: que ordens devo lhe dar hoje? Serei o inventor do meu cérebro. Criarei novos caminhos e conexões que não existem para atingir meus objetivos. Serei o professor do meu cérebro. Eu vou ensinar meu cérebro a aprender novas habilidades. Serei dono do meu cérebro. Irei mantê-lo em boas condições de funcionamento. A água turva não mostra os peixes ou conchas embaixo. O mesmo faz a mente nublada. A ciência cognitiva vem trabalhando o conceito de supercérebro, o próximo salto evolutivo que os seres humanos darão em seu cérebro. Todas as pessoas mentalmente normais possuem o que a ciência cognitiva chama de cérebro básico, o resultado de milhões de anos de evolução. A novidade incrível será a descoberta que transformar nosso cérebro em um supercérebro vai depender exclusivamente de como vamos usar nossa mente para isso. Esse conceito apoia a crença de conectar a mente e cérebro a uma nova e revolucionária maneira de pensar. Uma das singularidades do cérebro é que ele só pode fazer o que julga ser capaz de fazer. O segredo para o desenvolvimento do supercérebro é colocar a mente em alerta para monitorar os seus pensamentos. Se pensamos em baixas expectativas, ou sobre uma autocensura, ou sobre autossabotagem, atingiremos baixos resultados. O cérebro básico é produto da evolução, já o supercérebro será o produto da evolução com autoconsciência. A regra mais importante para o desenvolvimento de um cérebro assim é que nosso cérebro está sempre à espreita dos nossos pensamentos. O que ele ouve, ele aprende. Usando o poder do pensamento, podemos criar nossa própria realidade, respeitando os conceitos que eu vou dizer agora. Você não é o seu cérebro. Usando a mente, podemos criar tudo o que sentimos e vemos no mundo. A percepção das coisas não é passiva. Você não recebe simplesmente uma realidade fixa. Você molda tudo, você cria tudo. Sua mente pode mudar sua concepção. Quanto mais consciente você for, mais será seu poder sobre a realidade, sobre sua própria realidade. A consciência tem o poder de transformar o seu mundo. Em um nível sutil, sua mente se funde às forças criativas do universo. É bom domesticar a mente que, de difícil domínio e veloz, corre para onde lhe agrada. A mente domesticada traz felicidade. Agora que entendemos que a mente é quem comanda o cérebro, os pensamentos e, consequentemente, as nossas ações, é importante entender que a ciência cognitiva vem há décadas estudando como mudar a mente e criar o supercérebro. A mudança começa com o conhecimento da verdade sobre a sua própria natureza e os modelos mentais que provocam medo, apego, culpa e controle. Da mesma forma que chamamos a atenção ao poder do pensamento, precisamos agora entender o poder da verdade. Ver a realidade cada vez mais como ela é,
limpar as lentes da percepção, acordar das distorções das realidades que são impostas por nós mesmos. Não existe uma mudança de alta alavancagem, uma coisa sólida, em cima de premissas que são falsas. Encarar as verdades é o passo primordial para mudar sua mente. Talvez essa percepção tenha gerado a famosa frase: a verdade o libertará. O maior desafio de mudar a mente está em enfrentar as defasagens, diferença entre o que se diz e o que se faz, que são provocadas pela ação dos nossos modelos mentais. Você entendeu o cenário que precisa ser mudado na mente. O próximo passo é não forçar a mudança ou o crescimento de sua inteligência, e sim eliminar os fatores que te limitam. A natureza humana é imediatista por si só. Queremos que tudo aconteça aqui, agora, nesse exato momento. Queremos tudo para ontem, e quando o assunto é mudar a nossa mente, estamos falando de um processo lento e de muita concentração, determinação, positivismo, desapego, disciplina e perseverança. Queremos atacar os pontos que são fontes de sofrimento, típico do pensamento linear, quando o correto é percebermos que os pontos que limitam o nosso crescimento são as lições que aprendemos com o pensamento sistêmico. É importante entender que todos os seres humanos nascem com duas crenças e, por fazerem parte da natureza humana, são muito arraigadas à crença do demérito e à crença de impotência. Eu não consigo fazer determinada coisa. É isso que lhe vem à mente em primeiro lugar. Por alguma razão ainda não explicada, no inconsciente acreditamos que não merecemos realizar nosso sonho, demérito, e que não iremos conseguir o que queremos, impotência. Em cima dessas duas crenças, nasce o nosso sabotador, o nosso autossabotador. A evolução da mente depende de entendimento do conceito da espiral do crescimento, base de um pensamento sistêmico que você tem, que você carrega para a vida inteira. O cérebro desenvolve a determinação quando percebe que cada esforço desprendido há uma melhoria, por menor que seja. Nós chamamos esse processo de espiral do crescimento. Mudar a mente não é um ato, é um processo lento e gradativo. O saber se aprende com os mestres, a sabedoria só com o corriqueiro da vida. O importante é manter a mente e a autoconsciência para monitorar qualquer sinal de avanço. O cérebro é ávido em cumprir metas. Quem o derruba é a mente, que manda pensamentos de derrota, pensamentos derrotistas, pensamentos negativos que te levam para baixo. Quando invertemos esse processo e começamos a mostrar fatos concretos ao nosso cérebro e pequenas evoluções do que nos propomos a mudar, ele vai reforçar a energia e criar uma nova rede de neurônios para uma nova atitude definida por você mesmo. Quanto mais específico e detalhado os nossos pensamentos, melhor. Nossos sonhos devem se tornar pinturas em nossa mente. A questão é continuar a pintar todos os dias o alvo que temos para nós mesmos e avançar rumo a esse objetivo de uma forma determinada. Então, a cada instante a realidade de nossas vidas gradualmente se aproxima da pintura que é a nossa própria inspiração, ou que é nossa inspiração para viver. O que importa é o coração. Tudo depende do que está em nosso coração. Se nós próprios decidirmos que algo é impossível, então mesmo que seja possível, para nós isso se tornará impossível. Por outro lado, se temos a confiança de que definitivamente podemos fazer algo, já estamos a um passo da realidade. Cuidado com o pessimismo. O pessimismo não leva a nada. O pessimismo atrai coisas ruins para a sua vida. Pensamentos ou sentimentos pessimistas tomam forma tal como são na sua realidade, produzindo assim resultados negativos. Pessoas que possuem pensamentos negativos criam efeitos para si mesmo, e esses efeitos correspondem perfeitamente aos seus próprios pensamentos. A percepção do desconhecido é a mais fascinante das experiências. O homem que não tem os olhos abertos para o misterioso passará pela vida sem ver nada. Por que desistimos de uma forma tão fácil do que propomos para nós mesmos?
Isso ocorre porque nossa mente usa o que chamamos de loop de esforço, quando deveria usar o loop do equilíbrio. O loop do esforço é um processo de feedback que retroalimenta o esforço que estamos fazendo em busca de mudança. O loop do equilíbrio é um processo de feedback que mostra que atingimos um determinado patamar e precisamos traçar uma nova estratégia. Inicialmente, quando percebemos melhorias, repetimos o que estamos fazendo, ou repetimos o que estávamos fazendo. Quando o ritmo de crescimento diminuir, a pessoa tende a compensar, aumentando o esforço. É o loop do esforço. Novamente, para voltar ao mesmo ritmo de crescimento, é necessário identificar e alterar o fator limitante. Isso é um loop do equilíbrio. Novamente fica claro que devemos nos focar nos fatores que limitam o nosso crescimento, e não apenas no foco na mudança. Quando estamos falando de expandir a nossa mente, aprender não significa adquirir mais informações, mas sim expandir a capacidade de produzir resultados que realmente queremos na nossa vida. A indústria do conhecimento trabalha em cima do medo, e cada vez mais as pessoas se sentem pressionadas e buscam mais e mais conhecimentos, quando de fato deveriam primeiro focar e potencializar o conhecimento que já adquiriram. Quem estuda mais e tem capacidade e habilidade para aplicar o aprendido, sempre terá mais sucesso. O aprendido deve ser permanentemente revisto, questionado, atualizado. Nenhum médico é capaz de curar a cegueira da mente. Falamos o tempo todo sobre mudar de ideia. O fenômeno da mudança de mentes é um dos menos examinados e uma das experiências humanas menos compreendidas. Os estudos sobre os conteúdos da mente e como mudar a nossa mente é importante para o desenvolvimento da sua própria inteligência, porque ela simplesmente envolve modelos mentais. A expressão mudar mentes é empregada quando indivíduos ou grupos abandonam seu modo costumeiro de pensar sobre questões importantes e a partir daí passam a vê-las de um modo completamente diferente. As mudanças nem sempre ocorrem por causa das intenções dos agentes de mudança ou dos desejos da pessoa cujo pensamento mudou. Alguns efeitos serão indiretos e sutis a longo prazo, involuntários ou até mesmo perversos. No desenvolvimento da sua inteligência, devemos focar nas mudanças da mente, que envolvem mudanças do seu próprio comportamento. Um dos segredos da mudança mental é a produção de uma mudança nos modelos mentais, nos seus modelos mentais, uma vez que são eles que definem nossas ações e geram nossas defasagens. E o que exatamente é necessário para que uma pessoa mude mentalmente ou não e comece a agir com base nessa mudança? Para responder essa pergunta, vamos recorrer ao que é chamado de teoria do 7R. Existem 7 fatores ou alavancas que podem operar em todos os casos de mudança na mente. O primeiro deles é a razão, especialmente entre as pessoas que se consideram instruídas. O uso da razão é subjacente a uma questão de acreditar. Uma abordagem racional envolve identificar fatores relevantes, pesar cada coisa de uma forma separada e fazer uma avaliação global. O segundo deles é a revisão. A coleta de dados relevantes complementa o uso da argumentação. A revisão pode vir de uma pesquisa formal ou não. Ela só precisa permitir a identificação de casos relevantes e um julgamento se eles justificam a mudança de opinião. O terceiro deles é a ressonância. A razão e revisão apelam para os aspectos cognitivos da mente humana. A ressonância denota o componente efetivo. Uma visão, ideia ou perspectiva parece se encaixar na situação e convence você de que não há necessidade de considerações adicionais. Geralmente isso ocorre porque é uma relação com um modificar de mentes, uma pessoa confiável ou uma pessoa que respeitamos. O quarto deles são os resumos. O quarto fator soa técnico, mas é bastante simples. Uma mudança mental torna-se convincente na extensão em que se presta a representação em diferentes modos, reforçando de uma forma mútua. Quando um conceito pode ser expressado, falado, escrito e em gráficos,
Maximize se refere às instruções, seja em uma sala de aula de ensino fundamental, seja numa oficina de gerenciamento. O potencial para expressar a lição desejada em muitos formatos, em muitas maneiras de se expressar, é simplesmente crucial. A mudança mental é mais provável quando há recursos suficientes dos quais se pode abrir mão. O cérebro precisa perceber a recompensa da mudança, como por exemplo quando uma pessoa decide mudar a mente e ajudar pessoas ou instituições filantrópicas. Às vezes há um evento na sociedade mais ampla que afeta muitas pessoas, não apenas aqueles que estão buscando uma mudança mental, como por exemplo guerras, furacões, ataques terroristas, ou até mesmo o que aconteceu no Rio Grande do Sul, ou as depressões econômicas, o que vem acontecendo no mercado financeiro. E por último, a resistência. Qualquer tentativa de compreender a mudança mental precisa levar em conta o poder de várias resistências. Nenhum médico é capaz de curar a cegueira da mente. Outro ponto relevante quando estamos falando de mudar a mente são as 6 arenas que essas mudanças podem ocorrer, chamadas de pirâmide invertida da mudança da mente. Eu vou colocar elas aqui na tela mais ou menos numa forma de uma pirâmide para que você entenda. O grande público heterogêneo, uma sociedade específica, grande público homogêneo, a cultura de uma empresa, arte e pesquisas científicas, academia, cenário formal de instrução, uma família e o indivíduo. A importância de entender as arenas é perceber que qualquer mudança começa na própria pessoa, ou seja, no indivíduo, na base da pirâmide. O indivíduo é a base da pirâmide. O microcosmo dele poderá atingir o macrocosmo, uma sociedade inteira. Uma vez que uma mudança seja verdadeira e perceptível, ela influencia todo o sistema, começando pelo ambiente da própria pessoa, a sua família. A mente, por outro lado, atua em 4 dimensões que chamamos de mente emocional, mente racional, mente instintiva e mente intuitiva. Quando nos referimos em controlar a mente, queremos dizer controlar os próprios pensamentos em equilíbrio com essas 4 dimensões. Os pensamentos são precedidos de uma emoção, visto que as emoções são involuntárias. Ninguém controla o que sente. A pessoa pode simplesmente controlar as suas ações. Quando o cérebro interage com as amígdalas ou com os neurônios espelho, transmite à mente primeiro uma emoção. É por isso que as emoções costumam guiar as ações. Elas chegam antes da nossa própria mente. A neurociência identificou um tipo de neurônio responsável pela empatia, que transmitem ao cérebro uma emoção percebida em outra pessoa. É o que são chamados de neurônios espelhos. Em milésimos de segundos, chega um registro e uma diretriz que o cérebro tem armazenada ou uma associação direcionando o seu próprio pensamento. Dependendo da emoção que você sente, o cérebro pode ser sequestrado e a capacidade de pensar diminui de uma forma muito rápida ou abruptamente. Nesse caso, tem como base a mente emocional e as ações são guiadas pela emoção. Quando a mente percebe as emoções e as informações, a orientação é para usar o metapensamento, pensar sobre o pensamento, e assim pode-se tomar as rédeas da mente, transformando ela em um bom servo. Eu vou te dar um exemplo disso. Imagine que alguém tenha crescido ouvindo que determinado estereotipo de pessoa é ruim, e com o tempo seu cérebro acaba gravando essa imagem, e nós chamamos isso de modelo mental. Um dia, essa pessoa está num local e depara com uma pessoa com esse estereotipo registrado como ameaça. Em milésimos de segundo, as amígdalas irão disparar o botão do pânico e uma sensação de perigo, ansiedade e medo vai tomar todo o seu corpo. Na maioria dos casos, a mente segue essa orientação e simplesmente se afasta. Existe outra opção, entrar em metapensamento, pensar sobre o que está pensando. Por que estou agindo de forma tão preconceituosa se nem conheço a pessoa? Posso considerar que não representa nenhuma ameaça para mim? O que me faz ter um preconceito criado dentro da minha própria mente sobre determinada pessoa, sobre determinada raça, sobre determinada orientação sexual?
Neste momento há um equilíbrio entre a mente emocional e a mente racional. As emoções irão continuar até o cérebro acreditar que a pessoa não representa nenhum perigo. Ninguém controla o que sente, mas sua mente racional vai abrir uma oportunidade de crescimento e de conhecimento, uma oportunidade de reavaliar o seu modelo mental ou seu preconceito mental. Chame como quiser. Quando uma pessoa se depara com outra pessoa que parecia uma ameaça, dependendo do sentimento, a mente instintiva vai aumentar o seu estado de alerta. Nesse caso, quem pode trazer o equilíbrio ao processo é a quarta mente, a mente intuitiva. Ela de antemão sabe o que é bom ou não, tal qual um sexto sentido. A intuição age na mesma velocidade do sabotador, e quando confrontamos, normalmente, a mente irá optar pela mensagem que parece mais segura. Mas onde se deve procurar a liberdade é nos sentimentos. Esses são a essência viva da alma. Ninguém controla o que sente. Não alimente sentimentos negativos com a justificativa de certo ou errado. Observe os pontos fracos emocionais. Observe as deficiências quando elas surgirem. Questione se precisa adotar a reação tomada. Medo e desejo são criados pela mente instintiva, mas conduzidos pela mente emocional ou racional. Quando perceber as emoções, estará saindo do estado de inconsciência para a consciência. Quando as interpretar, isso vai passar para sua autoconsciência. O intelecto representa a mais recente fase evolutiva da mente. Todo pensamento, por mais racional que seja, nunca funciona isolado, mas justamente com emoções e instintos. Nos ajuda a lidar com medos e também com nossos desejos. Pode ser destrutiva quando desconectada do sentido da ética e do propósito. Entenda que os instintos são necessários à vida. Tenha paciência com medo e raiva, mas não se entregue a eles. Não tente discutir com seus impulsos. Não reprima pensamentos e sentimentos por culpa. E seja consciente de seus medos e desejos. Essa consciência vai te ajudar a manter um equilíbrio. Não haja por impulso. Pode-se confiar na intuição. A intuição não precisa ser processada pelo cérebro. Ela não conhece limites. Um dia Napoleão Hill afirmou: tudo que a mente humana pode conceber, ela pode conquistar. Essa ideia permeia as frases inspiradoras que seguem, evidenciando o impacto profundo do pensamento na criação da nossa própria realidade. E o que nós fizemos aqui foi explorar essas mensagens transformadoras e entender que como mudar a maneira de pensar pode ser o primeiro passo para a realização dos nossos sonhos, para a criação de uma nova realidade. Aquilo que você mais pensa e se concentra vai se manifestar como sua vida, ou aquilo que você mais pensa e se concentra se manifestará como sua vida. Cada pensamento é um bloco de construção da nossa realidade. Se nos concentramos em pensamentos positivos e metas alcançáveis, nossa vida vai refletir essa mentalidade focada. A atenção direcionada aos nossos objetivos cria o caminho para a materialização dos nossos sonhos. A lei da mente é implacável. O que você pensa, você cria. O que você sente, você atrai. O que você acredita, torna-se realidade. Buda destaca a interconexão entre pensamentos, sentimentos e realidade. Ao compreender essa lei, podemos conscientemente direcionar nossos pensamentos para criar nossa realidade, alinhado com as nossas aspirações mais profundas. Uma mente negativa não pode te dar uma vida positiva. A negatividade cria um véu que obscurece oportunidades e realizações. Mudar para uma mentalidade positiva é o primeiro passo para desvendar as possibilidades que se escondem além dos pensamentos limitantes. Você é aquilo que você pensa. Essa afirmação simples destaca a importância de cultivar pensamentos que se alinhem com a pessoa que desejamos ser. A autopercepção molda a jornada que percorremos na busca de nossos objetivos. Os únicos limites da sua mente são aqueles que você acredita ter. Desafie as barreiras autoimpostas ao reconhecer que muitas limitações são construções mentais.
Dessa forma, você libera o potencial ilimitado que reside dentro de sua mente. Pensamentos geram sentimentos e sentimentos geram ações. A ação é a manifestação física dos pensamentos. Compreender a ligação entre pensamentos e ações é crucial para direcionar conscientemente nossas vidas na direção desejada. Se você pensa que pode ou se pensa que não pode, de qualquer forma, você está certo. A crença em si mesma é uma força motriz poderosa. Henry Ford ressalta que nossa mentalidade influencia diretamente nossas capacidades e realizações. Não basta apenas sonhar, a ação é crucial. Comece mudando a maneira como você pensa. Abandone crenças limitadoras e pensamentos sabotadores. Transforme a mente de escassez em uma mente próspera, focando em soluções e oportunidades. Com tudo isso que eu falei até aqui, pensei no que Jesus fala sobre a lei do pensamento. Não há relatos diretos nas escrituras bíblicas que Jesus fale de uma forma explícita sobre a lei do pensamento, da maneira como é abordada em algumas correntes de pensamentos contemporâneos e em conceitos específicos de autoajuda. No entanto, existem princípios e ensinamentos atribuídos a Jesus que podem ser interpretados à luz da consciência dos pensamentos, nas ações e na vida das pessoas. O princípio central dos ensinamentos de Jesus, que podem ser relacionados com o poder do pensamento, é encontrado nas passagens de Mateus 15, 18 e 19. Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem, porque do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essa passagem sugere que as palavras e ações de uma pessoa têm origem nos pensamentos do coração. Jesus enfatiza a importância da pureza interior para a vida reta e justa. Ele também destaca que tudo que se manifesta fora de você tem suas raízes dentro de você. Muito obrigado por assistir esse vídeo, sejam todos sempre bem-vindos ao nosso canal Simples e Direto. Um abraço e até a próxima.